Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês para dar sequência no estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre a transmigração progressiva. As questões 189, 190 e 191. E para esse estudo, conto com os colaboradores Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Alessandra. Paz e bem a todos. E Edmilson. Tudo bem? Como a Alessandra falou, né? Paz e bem a todos, né? E eu acrescentaria amor em nossas vidas, né? Porque é o que nós precisamos para... exatamente. Pra gente seguir, né? Com amor a gente equilibra. Sim, né? sim. E nós vamos começar, sem delongas, os nossos estudos, né? Porque é um capítulo que mexe com a nossa curiosidade. Questão 189. Eu vou começar com Astênio. Vamos nós. Bom, então é importante a gente destacar, né, antes de tudo, que nós estamos estudando um capítulo que tem por título Pluralidade das Existências, né? E a pluralidade das existências é o princípio fundamental da doutrina espírita, a reencarnação, a ponto de ser considerada um dogma, né? Sem reencarnação, sem doutrina espírita, né? E dentro desse capítulo da pluralidade das existências, nós temos o tema transmigração progressiva, né, que a gente vai verificar. Kardec, na verdade, está analisando a filosofia, né, da transmigração progressiva, que era já defendida pelos indianos, né, pelos egípcios e daí por diante. Então, na questão 89, Kardec indaga o seguinte: o espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação. Então, para a gente entender bem a própria pergunta, né, Kardec já está falando aqui do espírito. Então, o espírito é o ser pensante. Ele não está falando da criação divina anterior ao espírito, né, que seria o princípio espiritual, né? Então, a partir do momento em que nós somos considerados dentro da grande obra de Deus como espíritos, né, como dizia o Descartes, penso, logo existo, né? Então a gente passa a existir a partir do momento que passa a pensar, né? Então, a partir desse primeiro momento, nós gozamos da plenitude das nossas faculdades, né? Então, desde o princípio da formação, e aí os espíritos respondem. Eu mesmo falo da resposta? Pode falar. Então, os espíritos respondem não. Então, já começam afirmando, não é nem mais ou menos, não. Nenhum espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio da sua formação. Porque o espírito, como o homem, também tem sua infância. Então, como espírito, né, a gente nota quando Kardec fala que o homem é o espírito encarnado, mas o espírito, independentemente da encarnação, ele tem também a sua infância espiritual, né? Então, porque o espírito, como o homem, também tem sua infância. Em sua origem como espírito, os espíritos têm apenas uma existência instintiva. Então, embora já sejam considerados seres humanos, têm apenas uma existência instintiva, porque ele herdou esse instinto, né, das suas experiências anteriores, né, no reino animal. Então, em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos. A gente vê que os espíritos estão confirmando aqui a hipótese do Descartes, né? A questão da consciência, do pensar, né? E mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve, né? E cá estamos nós, depois de muitos milhões de experiências, desenvolvendo, né, a inteligência. Aí tem processo, né? E ainda tem tudo para desenvolver ainda. É verdade. Alessandra.
é uma questão que nos traz reflexões importantes, né? A primeira delas, que eu gostaria de destacar, é que nada na obra divina é abruptamente, né? Existe um tempo para tudo. Esse tempo divino, esse tempo que às vezes nós não temos a paciência de esperar, é bem destacado aqui, né? Esse tempo, esse processo, um espírito já não nasce espírito como está aqui, ó. Então, ele tem todo um processo até se tornar espírito. Assim como o corpo tem todo um processo até ser um corpo humano, né, adulto. Então, o espírito também tem sua trajetória antes de ser espírito. Possivelmente, reino animal, reino vegetal, são hipóteses, né, que surgem aqui para pensarmos antes de ser espírito. Mas essa lentidão da natureza, né, que vai completamente na contramão do que no mundo contemporâneo, nos dias de hoje, né, tão ansiosos, queremos tudo tão rápido. A gente percebe que a natureza tem um outro ritmo. Sim, parece que tempo é criação humana, né? Não é criação divina. Isso, então acho que é um convite, essa questão nos deixa esse convite também para nossa reflexão, né? Tudo tem o seu tempo, nada se faz abruptamente. Precisamos trabalhar isso internamente. Acho que a pergunta também nos traz esse convite. Além disso, né, uma questão que eu quero destacar aqui é quando ele fala a respeito da infância. Ele usa esse termo, Kardec usa esse termo no comentário da questão anterior, né, que foi feita por outros colegas aqui, e fala a respeito disso, que uma infância, fala de uma espécie de infância do espírito humano. Se a gente parar para pensar, em que fase nós estaríamos hoje? Será que já somos adultos pensando por esse prisma espiritual, né? Adolescentes ou crianças ainda, Isso, né? Somos crianças espirituais, né? Somos crianças espirituais engatinhando em busca de uma maturidade. Verdade. E, Edmilson, seu parecer a respeito... Pegando um gatilho no que a Alessandra falou, eu concordo e abraço a tese de que a gente veio evoluindo dos animais e, né, aí a gente volta lá a Leon Denis, que fala que o espírito, né, ele dorme no mineral, né, acorda no homem, né? Então, por que eu abraço essa tese? Porque o que caracteriza a vida humana é a evolução. Então seria incongruente com as leis naturais da vida e, portanto, as leis imutáveis de Deus, que uma gazela tivesse eternamente a encarnação de gazela, e cujo destino fosse apenas ser devorada por leões, e que o leão, por sua vez, eternamente seria um leão cujo destino seria devorar gazelas. Eles ficariam estagnados. Sim. Então isso é incoerente com a lei de evolução. Não é? Tem uma história infantil que é o Lobo Mau, né? Que aí conta toda aquela história de um lobo muito mau, ele era um lobo muito feroz e o destino dele era matar, e ele se alimentava das presas menores, e aí depois ele... Aí tem o destino dele, né? Ele morre, quando ele desencarna, ele se encontra no plano astral, muito assustado, com aquele ambiente muito tenebroso, e aí ele sofre naquele ambiente, depois ele reencarna num cão, igualmente feroz, mas já no meio da cidade, já não era mais um cão selvagem. Resumindo, ele vai reencarnando, e uma das suas últimas encarnações, ainda na classe canina, é de um poodle. Um cão que já evoluiu, que é dócil, meigo, amoroso, que cuida de uma criança que tem problemas mentais. Então a gente mostra que nesse próprio livro infantil, né, mostra que os animais evoluem. Né? E é uma ideia que corresponde mais à justiça divina, né? Isso. Seria muito incoerente a gente, né, imaginar que um animal, ele né, qualquer animal, né, eu coloquei a gazela e o leão como exemplo, mas seria incongruente, incompatível com as leis naturais da vida, que esses animais nunca evoluíssem. Qual o sentido que teria a vida deles? Não é? Quando ele fala aqui que as paixões humanas já são um indício de desenvolvimento, ele já mostra que os selvagens,
né, o ser humano, estou falando aqui do sílix das cavernas antropológicas, já mostram um quadro evolutivo. E se eles, nas paixões rudimentares e primitivas, e se isso já é um sinal de evolução, dito aqui pelos espíritos superiores, então o que antecedeu a vida deles? Sim. Qual a vida que teve do primeiro homem, né? Vamos colocar aqui um grau evolutivo no homem mais primitivo. Ele não estaria mais próximo do macaco mais sábio? Né? Então, sim, eu concordo, né, com a sua tese, né, e eu diria que faz muita lógica mesmo, né. Isso é defendido também no movimento espírita por várias pessoas, essa origem do espírito em outros reinos, né. E eu acho que até um reino mineral, né? Eu acho que do animal, sim, do vegetal, do mineral. Então, nada na natureza existe por acaso, e tudo está conectado. E como são princípios, né? O princípio material, o princípio inteligente. O princípio inteligente, ele vai evoluindo e adquirindo maturidade para chegar na condição de habitar, né, o reino hominal. Então ele passa pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegar no hominal, onde ele começa a trabalhar as questões a nível de humanidade, aprender a ser humano. Nós ainda estamos longe do que a gente possa entender como ser humano, ser amor, ser respeito, ser perdão, ser compreensão, ser humano. A gente está em processo. E a gente tem que entender que em tudo que vá sofrer amadurecimento para chegar a uma perfeição, ao melhor do que se pode oferecer, existe um processo. E esse processo a gente aprende, né, com a própria natureza. O fruto, para ele virar comestível, ele passa pelo processo do amadurecimento. Se você pega o fruto verde, ele não vai te servir para nada. Entende? Então, você tem que aprender, desenvolver a paciência observando a própria natureza. Bom, vamos ouvir nossa vinheta para dar sequência a esse estudo maravilhoso. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Muito bem. E como nós, como Edmilson já tinha salientado, né, essa questão, como seria, né, o estado da alma na sua primeira encarnação, ou seja, lá nos primórdios, quando o homem vestiu um corpo numa postura quase bípede, quase, porque o princípio inteligente estava acostumado na postura de 4 apoios, né? E para quase bípede nós fomos erguendo a nossa coluna, sofrendo a metamorfose, né? Na parte de material, né? Do corpo vai se preparando para o nosso processo evolutivo. Nos primórdios da nossa primeiras encarnações, os nossos dentes eram muito poderosos, firmes, e uma quantidade, não quantidade, mas eles eram grandes. Por quê? Porque comíamos raízes, comíamos coisas muito rígidas, então a gente precisava de um material para triturar. Hoje em dia já tem crianças nascendo já sem o siso, porque o siso já não está sendo mais necessário, porque os alimentos estão sendo muito mais, como é que se diz, manipulados, macios e tal, não estão precisando de tanta força para mastigar. Então, isso é processo, gente. Quantos milênios nós temos de conhecimento de que existe vida humana, pelo menos no nosso planeta Terra, né? Mais de bilhões de anos, né? Então, para a gente dar início ao estudo dessa questão 190, a Alessandra começa.
A pergunta é: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E a resposta dos espíritos: o da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Né? Então, mais uma vez, a palavra infância aparecendo aqui, né? O tempo importante para a gente. Tempo de amadurecimento, de conquistas, de descobertas. Né? Como é importante esse processo. Precisa ser valorizado, né? E como herdamos dos nossos irmãos animais, né? Já que estamos partindo dessa premissa, né? Que viemos desse reino, apesar de estarmos bem distantes dele, mas assim, como herdamos e como deturpamos, né, características também, porque o animal é por instinto. E esse instinto, ele pode ser usado de uma forma muito positiva na nossa vida, né? E o ser humano ainda não sabe muito bem lidar, né? Com esse lado dele instintivo, que às vezes o animal parece ter mais sagacidade, né? Eu vou dar um exemplo aqui que acontece na minha família. Quando eu faço culto, eu tenho um cachorrinho que fica no quintal da minha casa, chamado Sirius. Ele não costuma ficar dentro de casa. Quando a gente faz culto em casa, ele fica desesperado latindo. Ele quer participar. Impressionante. Aí o Pedro, meu companheiro, traz ele, fica com ele fica calmíssimo, ouvindo prece, leitura de evangelho. Como pode, né? O cachorro, ele consegue realmente perceber o que acontece no mundo espiritual, o que está acontecendo naquela casa. Parece que tem um sensório maior do que o nosso ainda, né? Pois é, ele não tem um raciocínio para saber que aquilo ali vai ser importante para a vida futura dele, quando ele for humano. Nada disso. Ele pega as vibrações. Exatamente, o instinto. E eu acho que, voltando à questão, eu acho que é esse instinto que a gente precisa trabalhar melhor. Temos também, porque se viemos dele também temos, né? Mas a nossa interpretação, o nosso raciocínio, às vezes nos faz até nos perdermos, né? Raciocinamos muito e aí não seguimos aquela intuição inicial que diz, vai, segue, né? Sente essa vibração. A Alessandra falou que a gente tem que desenvolver um pouco mais esse instinto, né? Dentro do nosso processo evolutivo, realmente nós temos esse instinto latente dentro da gente. O que acontece assim como uma criança, ela passa por várias fases, né? Período oral, fálico, latência, pré-adolescência e etc., né? No processo evolutivo espiritual, enquanto os animais precisam do instinto, à medida que eles vão desenvolvendo a inteligência, eles vão deixando o instinto de lado, porque a inteligência é um recurso mais elevado. É por isso que a gente vai perdendo um pouco os nossos instintos. Ela vai substituindo o instinto, né? O próprio processo evolutivo nos oferece um recurso maior, que é a capacidade de calcular uma ação, né? Até porque o instinto parece que ele lembra mais a presença mais forte de Deus junto do Criador, junto à criatura, para proteger a criatura que está frágil. Isso, né? Porque ela ainda não tem a capacidade de calcular, né, como o homem faz. Aí na medida que estou lembrando, enquanto vocês estão falando aí, estou lembrando de algumas letras de música, essa do destino, né? O acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraída. Ou seja, quem nos protege enquanto a gente não está visualizando a situação, porque a gente não tem maturidade ainda para ver, né? Então, esse acaso seria a própria, como é que se diz? Os nossos mentores que estão nos guiando e nos protegendo enquanto a gente está ali na condição de infância, assim como a mãe e os pais nos protegem quando nós somos bebês e eles nos dão todo o suporte, né? A espiritualidade nos faz tem conosco o mesmo carinho que os pais. No livro A Gênese, Kardec lembra um provérbio popular, pelo menos da época dele, em que dizia que há um Deus para as crianças, para os ébrios e para os loucos. Sim. Porque se verifica a proteção que eles recebem, atravessa a Avenida Brasil. Isso mesmo. Eu vejo assim, o instinto como uma forma de inteligência também, né? Só que é um outro tipo de inteligência. É um outro tipo de inteligência, muito mais ligado à intuição, talvez, né? Não sei se eu estou interpretando errado, mas foi essa leitura que eu fiz, assim, diferente de uma inteligência mais racional, mais calculista. Eu acho que precisa haver um equilíbrio, né? A intuição está muito ligada ao instinto, né? Sabe? Sim.
Bom, mas só ainda a respeito, eu gosto sempre de me deter também no ensino que tem na própria questão, na própria pergunta, né? Porque Kardec fala assim, qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Embora Kardec não tenha explicitado, ele está se referindo à alma humana, porque há aqueles que acham também que é a alma animal, né? Então seria a primeira encarnação da alma animal. Só que na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec combinou com a gente de que onde houvesse a palavra alma no Livro dos Espíritos, deveríamos entender como espírito encarnado. Né? E onde houvesse a palavra espírito, com E maiúsculo, entenderíamos o espírito desencarnado. Então aqui ele está se referindo à alma humana. Então qual é o estado da alma, a alma humana, na sua primeira encarnação? Aí ele fala assim, na primeira encarnação, ou seja, durante toda a primeira encarnação, que pode durar 500 anos, nem sei lá quanto durava naquele tempo, né? É verdade, estamos bem distantes, né? Então, durante toda a encarnação seria o da infância na vida corpórea. Né? Então, hoje, a infância precisa da proteção do adulto, né, para que ela subsista hoje. Né? Então, durante essas primeiras encarnações, o espírito está ou a alma, né, encarnada, está extremamente frágil, vivendo esse estado de infância durante toda uma existência. Tem nesse processo de amadurecimento, eu estou tentando aqui lembrar, a música ela é de Jorge Versilo. Hoje ela está musical. Não, é porque essa semana eu estava fazendo justamente essa análise, gente. Eu escutei a tal música, aquela que tudo na vida foi feito para eu encontrar você. Um amigo me levou para uma festa, que uma amiga levou você para a festa e nós nos encontramos e tal, e teve essa aproximação. Aí, todos os relacionamentos anteriores a você me prepararam para chegar até você. Então, gente, quando eu fiquei analisando essa letra, eu falei assim, caraca, quanto conteúdo interessante tem aqui. Porque às vezes a gente não entende por que passou por certa situação na vida. Só que essa situação, ela está te preparando para algum objetivo mais lá na frente. Nós ainda não percebemos qual é, porque a gente não tem a maturidade, nem a paciência para prestar atenção, né? A gente quer o imediatismo. Só que o que acontece? Tudo, até o fato de estarmos aqui na Rádio Rio de Janeiro, passando esses ensinamentos para vocês numa visão um pouco mais fora da letra, né? Mais vivencial, mais de experiência de cada um, é justamente para que cada um pare e pense, cara, o que já aconteceu comigo para eu chegar até aqui? A gente não valoriza as nossas experiências anteriores. A gente não valoriza o aprendizado que vem dos nossos erros, dos nossos equívocos. A gente não valoriza. A gente se culpa, a gente se anula, quando na verdade a gente, poxa, eu errei. Estou tendo a consciência de que errei e estou tendo a possibilidade de, com o meu erro, dar um passo muito maior para frente. Entende? Então, nós temos que moldar toda a nossa linha de raciocínio tendo em mente que cada passo que a gente dá, cada experiência é aprendizado. E a gente não nasce sabendo de tudo. Certo? Ainda temos uma questão para hoje ainda. A 191. A 191. Ah, sim? Então, segue. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância. Então, hoje, nós estamos em 2024. Os nossos selvagens são almas nesse estado de infância, né, da primeira encarnação, etc. Eu falo infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. O Edmilson até comentou isso, né? As paixões indicando já um certo progresso. Só que nosso tempo foi-se. Mas o que foi dito envolveu essas questões, entende? Porque o nosso objetivo é, ao estudar, abrir a mente para novos entendimentos. Não só a interpretação dos objetivos de Kardec, mas uma aplicabilidade nos nossos dias de por que eu estou estudando a doutrina espírita?
O que a doutrina espírita está fazendo em mim, modificando em mim e me tornando uma pessoa melhor ou uma pessoa mais fácil de entender? Essa vai ser a mensagem que a gente vai deixar para vocês essa semana, tá? Muito obrigada por esse momento de estudo e que Deus nos abençoe a todos. Assim seja. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus caros amigos. Estamos de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje, mais precisamente, nós vamos estudar o tópico O Suicídio e a Loucura, que inicia no item 14. É o texto de Allan Kardec. Ele nos traz o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva-lhe a razão dos abalos que, se não fora isso, a teriam perturbado. Interessante esta ligação que Kardec faz entre o problema da loucura e do suicídio com a calma e a resignação. Ele tem razão nisso. Por quê? A pessoa que é uma pessoa calma e resignada, ou seja, ela tem mais capacidade de enfrentar as dificuldades que a vida apresenta para qualquer pessoa. Todas as pessoas passam por dificuldades, enfrentamentos, situações dolorosas durante a vida. É claro que cada um recebe essa carga de maneira diferente do outro. Nem todo mundo tem as mesmas estruturas, as mesmas forças. Agora, aqueles que já por natureza têm calma e resignação, eles enfrentam com menos dificuldade essas coisas todas. Porque eles conseguem, vamos dizer assim, aparar essas agressões da vida de uma maneira mais tranquila. Podem botar a sua razão para funcionar e ver a maneira de diminuir, se livrar do problema de alguma forma. E como ele diz aqui, o que leva as pessoas a adquirirem uma certa calma e uma certa resignação? É a maneira como o Espiritismo nos faz encarar as coisas do mundo. Então, justamente o capítulo 5 é destinado aos aflitos que somos nós. Todos temos aflições. Agora, quando as aflições são muito fortes, pode causar loucura ou levar a pessoa a ter ideias de suicídio. Mas se ela está embasada naquilo que o Espiritismo propõe, que é ter esperança com relação ao futuro, com relação à vida futura,
e sabendo que esses momentos de agora vão passar. Então o Espiritismo dá isso, essa maneira de encarar essas coisas. Ele chega a dizer que a pessoa recebe essas vicissitudes com uma certa indiferença, às vezes com alegria. Eu não chegaria até esse ponto de dizer que uma dor muito profunda, um desgosto, algo terrível, levaria-se com indiferença ou até com alegria, mas sempre levaria com menos aflição, com menos desespero. Poderia sofrer dor, sofrer muito, mas não chegar ao ponto da loucura ou da tendência ao suicídio. Então essa ligação que ele faz dessas coisas, suicídio e loucura, com a calma e a resignação, e dizendo que a calma e a resignação são aguçadas, são melhoradas, são mais conseguidas facilmente através dos estudos que a doutrina espírita propõe, principalmente com relação à vida futura, é interessante essa ligação. Dá-se a mesma coisa com o suicídio. Está falando primeiro com a loucura, né? Dá-se a mesma coisa com o suicídio. Se excetuarmos os que se dão em estado de embriaguez ou de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é evidente que se ele, sempre por causa de um descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares apontados. Ora, aquele que está certo de que só é infeliz por um dia e de serem melhores os dias seguintes, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando não vê nenhum termo aos seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos do que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que tudo se acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto ou pelo infortúnio, só vê na morte a solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Mais uma vez, falou primeiro sobre a loucura, agora sobre o suicídio. A pessoa que está no desespero total e ela não imagina que a vida continua, haverá outras encarnações, que esse sofrimento um dia vai acabar, essa dor, essa decepção, isso tudo vai passar, essa resignação para encarar essa situação, e tiver esperança. Então ela não vai ser levada ao suicídio, vai agir com certo equilíbrio. A não ser, como ele disse, a pessoa é levada porque está embriagada ou drogada, aí não está com o seu raciocínio perfeito. E aquele que já chegou ao ponto da loucura, então não vamos considerar. Vamos considerar o que é o suicida consciente, que está querendo suicídio porque acha que é a única solução para acabar com o seu sofrimento, com as suas dificuldades, com a sua vergonha, seu orgulho ferido, qualquer que seja o motivo. Ele tem que saber que não vai mudar nada. Ele só vai saber isso se ele estudar o que a doutrina propõe. Se ele estiver tentando se livrar de um remorso, de uma coisa grave que fez e quer escapar através da morte, ele tem que ter ciência de que vai continuar enfrentando o mesmo problema depois que partir. Não vai acabar o problema. E se ele acha que está sofrendo uma decepção, uma traição, uma coisa horrível, que é melhor ir para o outro lado porque vai esquecer, não vai esquecer, vai continuar pensando nisso. Então é melhor resolver o problema enquanto está aqui. Não vamos levar o problema para frente. Vamos tentar resolver enquanto estamos aqui e depois lá na frente, resolvido o problema, a gente começa tudo do 0 a 0. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Quando se vê homens de ciência apoiados na autoridade do seu saber se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-lo de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo.
Exatamente, as pessoas têm muita sabedoria, muito conhecimento e ficam pregando que não existe nada após a morte, que depois vem o nada, e incita na cabeça daquele que já está com vontade de se suicidar por causa dos seus problemas, que eu acabo com isso aqui agora, depois vem o nada, acabou o problema. Então estão, de certa forma, incentivando o suicídio. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. É o que eu costumo dizer. O problema não se limita àquele que pratica o ato indevido, como o suicídio. O grande problema está naquele que incentiva, mesmo que indiretamente. Porque um cientista que prega o materialismo, que prega que após a morte só vem o nada, que tudo é consequência do acaso, ele não sabe, mas ele está pregando o suicídio. Ele está pregando o suicídio. Quando for cobrado disso na espiritualidade, vai dizer, mas eu nunca falei uma palavra de incentivo ao suicídio. Você não falou diretamente, mas indiretamente você botou na cabeça das pessoas que o suicídio era a solução para os problemas dela. Entre parênteses, isso vale também, como eu digo sempre, por causa do aborto. O problema não está na pessoa que fez o aborto. Ela é uma vítima, muitas vezes, das circunstâncias, das dificuldades, uma série de circunstâncias, de coisas que a levaram a fazer isso. Precisa do nosso amparo, da nossa ajuda, da nossa consolação e tudo mais. O problema está naquele que divulga, propõe, propaga, incentiva a fazer, que vai para a televisão propor essas regras de meu corpo, minha vida, essas histórias aí. Mesmo que eles não pratiquem o aborto, estão incentivando, então vão ser responsabilizados. Cada aborto provocado, porque a pessoa ouviu numa propaganda, ou num discurso, ou numa opinião, num debate, alguém propondo esse tipo de coisa, esse alguém que propôs vai ser responsabilizado por cada aborto que foi cometido por alguém que ouviu isso. Vocês não têm a menor dúvida disso. Então, eu não vou dizer combato, mas eu digo sempre, o grande problema não é a pessoa que comete o aborto, ou com o suicídio, que elas vão responder por um ato específico que tem suas circunstâncias atenuantes. Não é verdade? Então, nem o suicida vai pagar uma conta grande, nem toda pessoa faz aborto vai pagar uma conta grande, depende das circunstâncias que a levaram àquilo. Mas aquele que incentivou, que propagou, mesmo que indiretamente, vai ser responsabilizado e muito responsabilizado. Não adianta dizer, mas eu não fiz com essa intenção. Não fez, mas com essa intenção, mas fez. E a conta vai chegar. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para o além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então está dizendo, aquele que crê na vida futura, que o futuro sempre pode ser melhor, que há a consolação, a esperança para se resolver o problema, a ajuda, a misericórdia, a tudo isso para amparar aquele que está na situação difícil ou que cometeu um ato indevido, então vão ser amparados, ele já pensa diferente, daí ele já adquire uma certa paciência, pensa duas vezes, começa a se resignar e naturalmente se afasta dessas ideias do suicídio. Daí, como diz aqui, numa palavra, ele adquire a coragem moral para enfrentar essas dificuldades. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas a nos informar sobre a situação infeliz em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Entre os suicidas encontramos aqueles cujos sofrimentos, mesmo sendo temporários, em vez de eternos, não deixam de ser menos terríveis, levando-os a refletir que não vale a pena sair daqui antes do tempo ordenado por Deus. O espírita tem, assim, vários motivos para contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado adjacente na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para cair no outro ainda pior, mais longo e mais terrível,
que se engana ao se matar, que vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com aqueles que foram objeto das suas afeições e aos quais esperava encontrar. Exatamente, o suicida também não vai encontrar aquelas pessoas que ele pensava que ia encontrar no céu. Encontrar papai, mamãe, vovô, vovó, os amigos, não vai. Porque eles não vão ter condições, pela situação do suicida, de se aproximar. Eles podem de longe orar por ele, mas não vão ter condições de se aproximar. A consequência de tudo isso é que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, é considerável o número dos que têm sido impelidos de suicidar-se, que têm sido impedidos de suicidar-se, graças ao Espiritismo, sendo justo concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas, sob o ponto de vista do suicídio, verificamos que a lógica das primeiras conduz a ele, enquanto a lógica espírita o evita, o que é confirmado pela experiência. Então, Kardec, nesse texto aqui, está nos conclamando a lutar frontalmente contra as ideias materialistas. Porque não é só uma questão de opinião. Eu não acredito em nada. Eu não acredito em coisa nenhuma. Para mim, depois disso vem um nada. Morreu, acabou. Não vamos discutir com a pessoa que tem essa ideia. Não vamos convencê-la. Ela vai ter que aprender por si própria, ou vendo o nosso modo de nos comportar, nossa serenidade, nossa tranquilidade, ela vai... Agora, o que nós não podemos permitir é que ela fique divulgando isso. Divulgando. Se nós não tivermos como impedir, vamos orar para que ela não continue com essas ideias. Não podemos impedir da pessoa chegar num canal na televisão e falar sobre materialismo, que é melhor, que é não sei o quê. Não podemos impedir isso, gente. Que ele vá para um canal no YouTube e faça um programa lá só sobre materialismo, descrendo de Deus, descrendo de Jesus, ou de qualquer outro grande profeta, como Maomé, como Buda, descrê de tudo, que não existe nada disso. Ele está incentivando o suicídio. Então essas pessoas estão batendo de frente com isso, como diz Kardec aqui. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e das espíritas, sob o ponto de vista do suicídio, verificamos que a lógica das primeiras conduz a ele, ou seja, a lógica das doutrinas materialistas conduz ao suicídio, como conduz ao aborto também. Enquanto a lógica espírita o evita, porque você tem outro modo de pensar, de encarar as dificuldades. Porque nós todos somos aflitos aqui. Não pode ter ninguém aqui que esteja 100% na boa, como se diz. Todos temos nossos problemas. Uns maiores, outros menores. Uns suportam melhor uma coisa, outros suportam melhor outra. Isso vai depender de cada um. Mas com certeza nós vamos suportar muito melhor se nós entendemos que o auxílio de Jesus é primordial. Os conselhos que ele passou para nós são impressionantemente bons. E o Espiritismo está aqui para nos ajudar a entender bem essa proposta do Cristo, dizendo, bem-aventurados os aflitos. Porque quem está em aflição somos todos nós. E somos bem-aventurados quando encaramos as aflições com a lógica, com raciocínio, com fé, com esperança. E aí nós vamos, pouco a pouco, além de conseguir conviver melhor com as aflições, nós vamos diminuindo a quantidade de aflições, porque ao mesmo tempo praticando a caridade, nós vamos diminuindo. Temos nossas aflições, aprendemos a suportá-las, a lidar com elas, e trabalhando na caridade, nós vamos diminuindo sua intensidade e até o tempo que ela tem que ter. Porque nós estamos trabalhando no sentido inverso. Estamos trabalhando do bem, estamos passando por aflições e que trabalhamos no sentido do mal no passado. Agora paramos de praticar o mal, estamos começando a praticar o bem, estamos diminuindo as aflições do momento e não estamos criando aflições no futuro. Então, essa é a ideia proposta por Cristo, a ideia proposta pelo Espiritismo. Agora, aqueles que não creem nisso, para eles só não resta orar e pedir que um dia eles se compenetrem desta situação para que eles não causem mais problema nem para si e nem para os outros. Então, quando vocês virem alguém
defendendo essas teses, não adianta a gente tentar discutir e falar que vão nos chamar de tudo quanto é nome. Vamos passar batido. Mas, por dentro, vamos orar que o irmão um dia reflita e mude seus pensamentos. Porque está causando mal a muitas pessoas. Essas palavras deles, ecoadas aí no ambiente, só causam mal, só atraem situações difíceis para aqueles que já estão com esses pensamentos. Às vezes, muitas pessoas ligam para aqui para a rádio para dizer que, ouvindo os programas, de tirar da cabeça a ideia de suicídio. É por quê? Porque aqui é o contrário, todas as falas, é tudo explicando, falando que isso não resolve. Então vai mudando dentro da cabeça da pessoa essas ideias, já vai entrando uma outra informação que vai tirando da cabeça dela essa vontade. Dá ela a esperança. Ao passo que se ela ouve uma outra situação, a pessoa pregando que não tem nada, que o futuro não existe, que vai acabar tudo quando morre, ela está alimentando nela, na cabeça dela, mais ainda as ideias de acabar o problema. Se eu estou com esse problema aqui, se eu morrer, acabou tudo. Então as pessoas não veem por esse ângulo. E Kardec está aqui há 160 anos, escreveu esse livro aqui. Então já estava falando sobre isso. Hoje em dia, que o número de suicídios é gigantesco no mundo inteiro, carece que as pessoas tenham noção disso. Porque com certeza a grande maioria ia desistir dessas ideias se tivesse orientada nesse sentido trazido aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo e Allan Kardec. Por hora nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.